Olá, sou o professor Cliceu e retorno às aulas, né, a minha fala, onde nós estamos aqui abordando temas que são de interesse, né, ao público e, e nós temos a grande preocupação de imediato dizer a vocês que o historiador ele não pode ter pátria, assim, nacionalidade e não pode fazer proselitismo. Proselitismo é você demonstrar tendências, né? Preferências ideológica, religiosa, partidária, coisa assim, né? Então você tem que ter totalmente imparcial naquilo que você vai falar. E esse meu cuidado eu sempre vou ter em minha fala, né? Então, dentro dessa cultura civilizatória, hoje eu vou falar sobre o golpe militar. A palavra golpe, ela é assim, ela se define da seguinte forma: quando um país, um exemplo, um governo, né, ele caminha numa direção, no caso do João Goulart ia por ali, aí vem o golpe. O golpe então ele muda para cá, entendeu? De forma brusca, né? Sem que a população tenha informação, tenha interesse, participação. É feito por um grupo de pessoas, geralmente são militares, que tomam poder e aí vão governando até quando querem, né? E a democracia vai pro ralo, entendeu? Isso chama-se golpe. Revolução é quando a população organizada, né, durante muitos anos vem sonhando por conquistas de mudança e tal, e aí a revolução acontece. Pode ser uma revolução cultural, como aconteceu na China, né? Uma revolução mais assim de cunho militar, como aconteceu na União Soviética e como aconteceu em Cuba, né? Isso chama-se revolução, né? Porque a população, de modo geral, ela participa, nem todos, né? Muitos não aceitam, mas predomina uma maioria. Isso chama-se revolução. É, E quando a gente vai falar de algum assunto, é bom que você sempre também cite algumas coisas boas que alguém fez, né? No caso, quando fala golpe militar, assim, tudo que eles fizeram foi assim, horrível, não, nada prestou, foi tempo perdido, né? Ano das trevas, Idade Média, de 64 a 85, o Brasil não andou, só voltou para trás, né? Mas algumas coisas assim proveitosas ele fez. Vou citar só uma, né? Não, tiveram outras, né? Mas a que eu reconheço que foi a mais importante foi quando o Garrastazu Médici, que foi o presidente que mais matou nesse período militar, Emílio Garrastazu Médici, ele foi aos Estados Unidos e lá, no encontro com o presidente Richard Nixon, ele conseguiu aprovar a lei do mar das 200 milhas, né? Porque naquela região do Nordeste brasileiro, os barcos norte-americanos vinham ali, assim, fazer a pesca da lagosta, sem nem, assim, sem nenhum consentimento, sem nenhuma licença da Marinha Brasileira. Pescavam à vontade e voltavam com a lagosta, que é um produto extremamente caro, né? E de bom aceite no mercado internacional. Então, isso aí foi a causa do Garçom do Médici lutar para que nós tivéssemos o mar das 200 milhas. E ele foi feliz, porque no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa riqueza, né, que é o pré-sal, foi descoberta, entende? Então, se esse mar das 200 milhas não fosse assinado naquela ocasião, jamais os Estados Unidos iriam assinar agora. O Brasil tornou-se uma potência, né, nessa região da exploração de petróleo na Bacia de Campos, e agora quase todo o litoral do Sudeste brasileiro, né? Então, é assim que as coisas ocorrem. Tem um outro militar que eu destaco que teve assim, uma atuação importante, não nesse período, mas antes, né? Mas assim, que é de origem dos quartéis. Foi do Lott, né? O Lott ele concorreu às eleições presidenciais no Brasil, né? No governo, lá em 1960, era ele, o Lott, o João o Lott, o Jânio Quadros e o Plínio, né? Os mais fortes dos candidatos. E ele, muito honesto, né? Ele fazia uma campanha dessa maneira. Então, por exemplo, a caravana do Lott ia sempre fazer um comício antes do Jânio. E o nordestino participa, né? Ele interage no comício, compreende? Então, dizem que no comício lá que houve lá no Rio de Janeiro, aliás, lá em Salvador, na Bahia,
o Lott foi interrogado pela plateia, dizendo assim: Marechal, se o senhor for eleito, o senhor promete trazer aqui para Salvador uma refinaria de petróleo? Porque antes desse fato ocorrer, no governo do João Goulart, aliás, no governo do Getúlio Vargas, foi descoberto em Lobato, né, o petróleo, o poço de petróleo lá naquela região. Então os baianos achavam que tinham direito, né, à refinaria dessa riqueza. Aí o Lott respondeu: se a Bahia oferecer condições, com certeza eu vou trazer a refinaria de petróleo aqui para a Bahia. O povo não gostou muito, porque não deu certeza, né? Se, né? Aí os olheiros, né? Os espiões do Jânio, diziam: senhor Jânio, ele deu um furo. Ele falou se. Não deu a certeza, né? Então, no dia seguinte foi montado o palanque para o Jânio, né? No mesmo local, inclusive, que ocorreu o comício anterior, o dia anterior do lote. E aí começou o comício e o Jânio já iniciou a conversa dessa maneira. Na minha vinda do hotel em direção aqui ao comício, ao palanque, os baianos me perguntaram lá, nessa minha passagem, se eu fosse presidente eleito, né, do Brasil, se eu iria trazer uma refinaria de petróleo para essa região. Não precisa nem pensar duas vezes, eu vou trazer, já trouxe, né? A refinaria já está aí, podem votar em mim que vocês vão ter a refinaria. Compreende? Então, ele conseguiu assim a alegria do povo, né? O povo baiano lá, feliz e tal. Esse que foi uma vitória esmagadora do Jânio naquela ocasião. Talvez foi o mais votado da República até então. Compreende? E o Lott foi derrotado. Eu falo assim que foi uma pena, porque o Jânio, depois de 7 meses depois, ele renunciou, né? Deixou nós a ver navios, e que deu a causa depois ao parlamentarismo, conforme eu falei na aula anterior. Eu quero que vocês saibam que o Lott fosse eleito, com certeza nós não teríamos caído nessa ditadura militar de 64. Sabe por quê? Porque foi o Marechal Lott quem garantiu a posse do João Goulart quando ele se voltou lá da China, né? Após o parlamentarismo, para assumir o governo brasileiro. Veja bem, o Lott foi quem garantiu um governo civil a se instalar no Brasil. O momento que o Lott foi um destaque para os brasileiros foi quando o Juscelino venceu as eleições, foi quem garantiu a posse do Juscelino, foi o Lott. E também é bom lembrar que os militares já estavam assim, ansiosos em dar o golpe, lá desde o tempo do Getúlio Vargas, né? Tinha a imprensa da época, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, fazia comentários assim, programas da direita, né? Naquela ocasião, o Carlos Lacerda, né, fazia propaganda assim que detonava todos os governos socialistas, né, assim, mais voltado para o social, como foi no último governo do Vargas, né? E também agora do Jânio Quadros, e também agora depois do João Goulart. O Lacerda foi terrível nessa parte, né? Era um liberal de mão cheia. Então, esses são os valores dos militares. Agora, voltando ao golpe militar de 64. Então, estava na China o presidente João Goulart. O presidente João Goulart, ele era vice do Jânio Quadros. Quando o Jânio Quadros renunciou, estava na China negociando com os chineses, o comércio externo brasileiro, o João Goulart, que era vice do Jânio. E inesperadamente o Jânio pediu a renúncia e o Jango ficou lá preso lá, né? Na China durante alguns meses, e 6 ou 7 meses ficou lá preso, né? Onde foi implantado o parlamentarismo no Brasil. Ainda não deu certo o parlamentarismo, já falei na aula anterior. Então o João Goulart volta da China para o Brasil e assume o governo. E foi um governo extraordinário, né? Voltado para o lado social, valorizando muito os trabalhadores, o salário mínimo aumentou de forma magnífica, a qualidade de vida do povo aumentou assim, muito grande, e o João Goulart fazia um governo voltado para os interesses das riquezas brasileiras que viessem para nós, copiando as iniciativas do anterior gaúcho, lá, o
o Getúlio Vargas, e, e ele não agradou os norte-americanos, por causa que ele fazia muito para o país, para o povo brasileiro, e atrapalhava os interesses norte-americanos. Sempre é assim. Foi assim que ocorreu no nosso território. Começou lá com Portugal, depois com a Inglaterra, depois agora Estados Unidos, né, e outros países agora intervindo nas riquezas brasileiras, né? E os governos militares, né, entregando, privatizando, e vamos privatizar e desnacionalizando o Brasil, né? E aí, como o João Goulart foi, então, bastante perseguido pela força norte-americana, os militares deram apoio ao golpe, né, já com esse intuito, né? Então tivemos o golpe militar, 64. Foi um fracasso, né? Porque os militares eles interromperam todo o processo de crescimento social que nós tínhamos conquistado com o João Goulart. Então foi tudo interrompido, né? Voltamos a estaca zero, praticamente. O objetivo dos militares, basicamente, era fazer com que o Brasil fizesse obras assim faraônicas, né, gigantescas, e mostrasse para o mundo que nós éramos uma potência, né? Então começou lá com Humberto de Alencar Castelo Branco. Na sequência foi o presidente Arthur da Costa e Silva, né? Ambos morreram, né? Não terminaram seu mandato. Depois tivemos o Emílio Garrastazu Médici, e o penúltimo foi o Ernesto Geisel, e o último foi então o João Batista Figueiredo, né? Todos eles assim foram eleitos pelo colégio eleitoral, ou seja, o povo elegia deputados federal, né? E esses deputados elegiam de forma assim, sem consulta nenhuma popular, o presidente, que era sempre um general, né? E esses generais, presidentes, indicavam, né, os governadores biônicos, né? Em todos os estados brasileiros. No Brasil foram famosos aqui o biônico Jaime Lerner, né? Prefeito de Curitiba. O governador do Paraná foi o outro biônico lá, o Ney Braga, né? Também tivemos como presidente depois no Brasil, no Senado Federal, esse Afonso de Camargo Neto, né? Todos biônicos, nenhum eleito pelo voto popular, todos assim indicados pelos militares, né? A governar e a serem prefeitos dos estados e das cidades brasileiras. E todos alinhados com o interesse daquela politicagem, né? Da área militar. Eu fui professor nesse período. Eu tinha muito cuidado no falar, né? Eu ensinava Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira, chamado OSPB, né? E era um período em que a gente, né, era algumas coisas de bom acontecia, porque havia muita disciplina na sala de aula, compreende? Muita disciplina, os alunos nos respeitavam, mas assim, não se podia fazer um trabalho onde você saísse daquele eixo, né, da valorização do governo militar, dos governos militares. Não podia fazer nenhum comentário que não agradasse esse segmento, né? Isso foi de 64 a 85, então a educação praticamente parou. E a cultura, então, era feita assim, tudo assim com figura de linguagem, né? Alegoria, como foi o Chico Buarque de Holanda, onde ele falava que a nossa pátria estava tão distraída, né? E eles ergueram estranhas catedrais, catedrais eram uma figura de usar como linguagem para dizer as catedrais eram Itaipu, Ponta Rio Niterói, também a Transamazônica, né, a usina nuclear de Angra dos Reis, obras que não deram retorno de imediato ao interesse do Brasil, e os juros foram 1000 vezes maior do que o retorno. Então isso que levou a nossa